ensinei para vocês o nome das peças, posição do tabuleiro e também o objetivo do jogo. Aqui eu vou começar a mostrar para vocês o movimento de cada peça, tá? Pois, diferente da dama, que você sai pulando para capturar, cada peça no xadrez tem o seu movimento correto e a sua regra de captura, tá bom? Então vamos tirar aqui, vamos tirar tudo e vamos falar aqui do movimento da torre, tá bom? Nós temos duas torres para cada time. O movimento da torre, ele se dá na vertical, assim ó, na vertical ou na horizontal, tá? Como se fosse uma cruz a partir do ponto que ele está. Então, na horizontal ou na vertical, quantas casas você quiser. Então, você pode ir daqui para a última, ou pode vir até aqui, ó. Daqui você pode vir para cá, andando sempre na vertical ou na horizontal. Diferente da torre, nós temos o bispo. O bispo, ele não consegue andar na vertical e nem na horizontal. Ele só anda em diagonal, ó. Ó. Ele só anda em diagonal quantas casas ele quiser. Nós temos no nosso time um bispo que é colocado na casa preta e um bispo que é colocado na casa branca. Por ele andar sempre na diagonal, o bispo preto só anda na casa preta. Ele não consegue passar para a casa branca. Já o bispo branco só consegue andar nas casas brancas, sempre em diagonal. Ele não consegue andar na horizontal e nem na vertical, sempre em diagonal, quantas casas ele quiser. Assim como eu tenho dois bispos, no meu time eu tenho duas torres. Então a regra da primeira torre é a mesma regra da segunda. Anda na vertical ou na horizontal, quantas casas você quiser. Por andar na vertical, ele consegue andar da preta para branca, da branca para preta, porque a regra dele é horizontal ou vertical, tá? Quantas casas ele quiser. Além do bispo e da torre, nós temos a rainha. A rainha, ela é como se fosse a mistura de um bispo com uma torre. Se eu misturar o poder do bispo, que anda sempre na vertical, com o poder da torre, que consegue andar na horizontal ou na vertical, eu vou ter o mesmo poder da rainha, que ela anda para qualquer lado, na horizontal ou na vertical, quantas casas ela quiser. Então a rainha, por ter o poder da torre e o poder do bispo embutido nela, ela consegue fazer o movimento do bispo ou o movimento da torre, quantas casas ela quiser. Cada time tem uma única rainha. Então o time branco tem a rainha branca e o time preto tem a rainha preta. A nossa próxima peça é o cavalo, tá? Então nós temos aqui o cavalo. O movimento dele é o mais difícil de você decorar, então, portanto, vocês precisam ter um pouco mais de atenção no cavalo, tá? Vamos lá.
O cavalo, do local que ele está, ele vai dar um pulo. Ele é a única peça que consegue pular. Enquanto as outras se arrastam, andam se arrastando, o cavalo é a única peça que consegue pular, saltar. Então, da onde eu estou, eu conto, ó. 1, 2 e faço uma curva para a direita, ou 1, 2 e faço uma curva para a esquerda. Eu tenho que escolher para onde eu vou fazer a curva. Então, eu poderia ir com esse cavalo, 1, 2, vir para cá, ou 1, 2, vir para cá. Ou poderia andar para esse lado, ó. 1, 2, vira para cá, ou 1, 2, vira para cá. Então, olha só, eu vou marcar aqui com o peãozinho preto, para onde ele viria, ó. 1, 2, virou, capturou. Se ele vier para esse lado aqui, ó, ele pode 1, 2, virar para cá. Ou 1, 2, virar para cá. Então, eu vou marcar com o peãozinho preto, para vocês verem onde ele cairia se viesse para esse lado, ó. Ou para uma, ou para outra. Vindo para esse lado, ele poderia 1, 2, faz a curva, ou 1, 2, faz a curva e cai aqui, ó. Então, ele poderia cair aqui, ou cair aqui, ó. E o outro ponto onde ele poderia cair, que foi o primeiro ponto que nós vimos, 1, 2, virou, ou 1, 2, virou. Então, nesse ponto ou nesse ponto. Está aí todas as opções de movimento deste cavalo a partir do ponto que ele está. Então, vamos lá. Eu poderia fazer esse movimento daqui e capturar essa peça. Então, quando eu caio no mesmo lugar da peça do adversário, eu capturo ela. Diferente da dama, onde você tinha que pular a peça do adversário para capturar. No xadrez, não. No xadrez, você captura caindo em cima da peça do adversário. Então, se eu tenho aqui, ó, uma torre, essa torre poderia capturar a peça do adversário vindo para o lugar dela. Ou a próxima, andando para a horizontal. Ou essa vindo para a vertical. Sempre caindo no lugar da peça do adversário. Se a rainha está aqui, eu poderia andar em diagonal, capturar essa, porque a rainha anda em diagonal, ou em vertical eu capturar aquela, porque ela também anda em vertical. O bispo estando na casa preta, ele se movimenta em diagonal e captura a pecinha ficando no lugar dela. Então, a regra de captura é essa. A sua pedra, ela tem que cair no lugar da peça do adversário. Aqui nesse vídeo nós falamos do movimento da torre, do movimento do bispo, do movimento da rainha, do movimento do cavalo. Tá? Falta agora eu falar para vocês do movimento do peão, tá bom? Então, como é que o peão se movimenta? O peão, ele se movimenta sempre de uma em uma casa para frente. Então, ele vai aqui, ó. 1, na próxima mexida, 2, 3, 4, 5, chegou do outro lado. Se ele conseguir vencer todos os outros obstáculos e chegar do outro lado, ele pode ser promovido. Ele deixa de ser peão, podendo se transformar numa torre, num cavalo, numa rainha ou num bispo. Então, ele será promovido se ele conseguir sobreviver ao ataque de todas as outras pedras. Tio, e o peão, ele consegue capturar? Olha só, se tiver uma peça na frente do peão, eu não consigo movimentar para frente. Eu não consigo capturar aquela peça. Por quê? Porque o peão, ele só captura se a peça do adversário estiver na diagonal. Então, nessa situação,
esse cavalo está aqui. Então, o meu peão, ele captura em diagonal. Então, ele poderia capturar essa peça aqui do adversário. Para frente, ele não captura, ele não anda, ele não consegue pular. A única peça que pula é o cavalo, tá bom? Então, sempre a captura do peão é em diagonal. Então, se for mexida da branca, ele pode optar por capturar essa, ou capturar essa, ou simplesmente ignorar as duas e avançar para frente, sem capturar ninguém. Existem outras particularidades do peão que eu falarei em outro momento. Então, uma vez que eu já tenha falado o movimento da torre, o movimento do bispo, o movimento da rainha, do cavalo e do peão, falta agora a gente falar sobre o movimento do rei. O rei, ele só consegue movimentar uma casa para qualquer lado. Então, ele pode vir para essa andando em vertical, pode vir para essa andando em horizontal, ou para essa, ou ele pode andar em diagonal, só que apenas uma casa, tá? Então, o rei pode capturar a peça do adversário. Então, estando a peça do adversário na frente do rei, ele se movimenta e captura. Olha só, o rei, ele tem uma particularidade. Como o objetivo do jogo todinho é manter o rei vivo e capturar o rei do adversário, se este cavalo estivesse protegido por um bispo, desta forma, então meu rei não poderia capturar o cavalo, porque o bispo mataria o rei, e eu nunca posso colocar o rei em xeque. Eu teria que devolver o cavalo do adversário e voltar à minha jogada, tá bom? Sempre que você ameaçar o rei do seu adversário, você tem que avisar para ele com o código xeque. Então, ó, coloquei aqui, ameacei o rei branco, então o jogador do exército preto teria que falar xeque. E o rei teria que fugir do xeque. Poderia vir para cá? Não. Neste caso, eu não poderia vir para essa casa, porque este cavalo anda uma, duas e marca justamente essa casa. Então, neste momento, nesse ataque, eu não poderia vir para essa casa branca, nem para essa casa branca, porque o cavalo também está marcando ela. Eu não poderia vir para essa casa preta, porque o bispo continuaria matando. Então, minha opção seria esta casa branca, esta outra casa branca, ou poderia capturar o cavalo dele, que agora não está mais protegido pelo bispo. Então, neste vídeo, falei sobre o movimento de cada pedra. Estas regras valem para o exército preto. E no próximo falaremos um pouco mais sobre o jogo.